A paz do Senhor Jesus, adolescentes, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma escola dominical, lição 8. Estudar é preciso. Aí vocês vão falar de novo esse assunto, meu Renato, estudar. Pois é, eu sei que o estudo é um grande desafio para os adolescentes. E quem é que nunca ouviu a famosa frase de algum adulto? Tem que estudar, você precisa estudar. É que assim, o estudo, ele é um bem necessário, pois é exigido pelo mercado de trabalho para comprovar o conhecimento e qualificação profissional. Nos dias atuais, para se conseguir um emprego razoável, é necessário ter muito estudo. É pedido graduação, pós-graduação, doutorado e muitas outras coisas. E daqui para frente vai se exigir cada vez mais. Então é necessário estudar. Você pode estar pensando, eu sou um adolescente, está muito longe para pensar em um emprego, eu nem sei o que vou fazer quando for adulto. E eu concordo em partes. Sim, você é um adolescente e tem alguns anos para iniciar um emprego, mas o que plantamos hoje é o que vamos colher amanhã. Então, quer dizer, você tem que começar a pensar o que você está fazendo hoje? O que está dizendo plantar hoje para colher amanhã? Quer dizer, o que você fizer hoje aqui na sua vida vai refletir no seu futuro, então tem que estar atento. Então, aproveite as oportunidades e os momentos de aprender. Ou seja, no momento de estudar, estude de verdade, com seriedade e com dedicação. Adquira o máximo de conhecimento que você puder. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que, tudo bem, não está no momento de você procurar um emprego e tudo mais, só que você tem um momento de estudar. Essa é a sua tarefa principal. Então, se dedique naquele momento de estudar. Esteja realmente prestando atenção no que o professor está falando, leia os livros, vá fazer uma boa pesquisa. Então aproveite esse momento para estudar. Não fique de brincadeira, não leva de qualquer jeito. Não, se dedique para isso. Tá bom, adolescente? Então, quando estiver estudando, realmente tire esse momento para estudar e leve a sério o que você está fazendo. Será que vale a pena estudar tanto? Tem uma história de Benjamin Carson, né? Ele era um menino pobre e não conseguia tirar boas notas, né, nas provas na escola. E ele gostava muito com o irmão dele assistir televisão, ficava horas assistindo televisão. A mãe dele era uma pessoa humilde, né, trabalhadora e tudo. E ela falou assim: olha, vocês precisam estudar, vocês precisam se dedicar, porque é só assim que vocês vão conquistar algo melhor na vida. E o que ela fez? Ela colocou alguns limites. Falou assim: olha, durante a semana vocês vão pegar 2 livros, vocês vão ler 2 livros por semana. E ainda vai fazer um resumo para entregar para mim. Jogar bola só depois que fizer a lição e televisão apenas 2 horas por dia. Esses meninos começaram a se dedicar, eles pegavam os livros, começaram a ler. E o Benjamin, ele começou a se interessar muito pelas leituras, pelos conhecimentos, pelas coisas que ele pegava. E aí ele começou a demonstrar esse conhecimento na escola, né, conforme ia surgindo as lições, as matérias, ele ia respondendo, ia se dedicando, e aí ele foi melhorando na escola. E ele se tornou um neurocirurgião, ele se formou em medicina. E foi o primeiro cirurgião, né, de neuropediatria que fez a cirurgia em 2 crianças que eram siamesas, quer dizer, nasceram grudadas uma na outra. E as 2 crianças sobreviveram. E ele ficou muito famoso, ele continuou se dedicando aos estudos e à profissão dele, e ele é um dos melhores neurocirurgiões do mundo. Então vale a pena estudar, vale a pena se dedicar. Ele era um jovem, ele era um adolescente, só que ele começou a se dedicar. A mãe dele pediu para que ele se esforçasse, lógico, com certeza não foi fácil no começo, mas ele se esforçou e conquistou muitas coisas e ajudar muitas pessoas também. Então vale a pena se estudar. Eu quero aproveitar esse momento aqui, que ontem no culto, na nossa igreja, né, na sexta-feira, no dia 19 de fevereiro de 2021, só para deixar registrado aqui a data, Deus usou o servo dele para falar com 2 adolescentes na nossa igreja, né? Um já bem próximo da juventude e o outro ainda é um pré-adolescente. E ali Deus falou que ia honrá-lo, que ia dar uma posição para ele, que ia contemplar, que contempla os sonhos dele, né? E eu conheço um pouquinho, bem pouquinho da história, onde eu conversei com a mãe desse adolescente e ela falou assim que ele estava se dedicando aos estudos, que ele era uma pessoa esforçada, ela também como mãe ajudando. E olha só que Deus falou com ele, que ia prosperar na vida dele, que estava contemplando os sonhos dele. E adolescente, vale a pena. Vale a pena quando você estiver estudando, você entregar tudo ao Senhor.
entregar a sua vida ao Senhor, entregar o seu estudo ao Senhor. Eu já contei aqui em aulas passadas, vou contar novamente. Quando eu estudava, eu estava com uma matéria que eu estava com dificuldade. E eu não era crente, não frequentava a igreja, mas a minha tia frequentava. E minha tia falou assim, Renata, se você orar, se você pedir ao Senhor, Ele vai te ajudar. Você faz a sua parte, que é estudar. Você estuda, porque eu estudava, mas eu ia mal na prova, assim. Ela falou assim, você estuda e peça para Deus, para o Espírito Santo de Deus te ajudar. E você vai ver que Ele vai conceder aí sabedoria e você vai responder as questões. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu orei, eu estudei, e quando chegou lá na hora da prova, eu acertei tudo. Eu tirei nota máxima. Então, quer dizer, vale a pena, né? Na hora que eu estava ali, o Espírito Santo foi me ajudando. Agora, imagine, isso que eu nem conhecia direito o Senhor Jesus, e eu me dediquei um pouquinho só e o Jesus já me ajudou. Agora, imagine vocês que já conhecem a palavra, que está lá no culto, que está louvando a Deus. Você acha que ele não vai te ajudar? O Espírito Santo não vai te ajudar? Com certeza vai. Então, vale a pena se dedicar. Aprendendo com prazer. Com certeza tem algum assunto que te interessa. Alguém pode falar assim, eu não gosto desse assunto de profissão, engenharia, de medicina, direito, jornalismo. Eu sou muito novo para isso, não penso nisso. Eu gosto mesmo de assunto de futebol, de moda, de videogame, cosmético, carros. Isso não tem nada a ver com estudo. E aí que você se engana. Tem tudo a ver com estudo também. Né? Você tem já na escola que você estuda as matérias ali, português, matemática, ciências, já tem essas matérias. E essas matérias, ela ajuda essas outras coisas também. Então, assim, futebol, você gosta de futebol? É difícil você ser um jogador de futebol. Você tem que, se dedicar. E hoje, até para você ser um jogador de futebol, você tem que estar no estudo. Você tem que estudar. Porque se você entra numa escolinha de futebol, né, de pré-adolescentes, juniores, não sei qual é a forma correta que eles falam, você tem que ter boas notas para conseguir ali na escolinha. E se você não conseguir, você pode ser um professor de educação física, você pode ajudar de alguma forma. Então, quer dizer, você tem que estudar para isso. As meninas gostam de moda. Olha, modelo é difícil. Também tem que ver as profissões, a gente tem que ver se é do agrado do Senhor. Então, assim, mas o que você pode fazer? Você pode ser uma consultora de moda, você pode escrever sobre moda, tem muitas outras coisas, então você pode se dedicar. Essas pessoas que estão famosas, essas que surgem do nada, sem muito estudo, dificilmente elas ficam, dificilmente elas permanecem. É necessário se dedicar. Eu acho muito interessante videogame. O pessoal gosta de jogar, tal, tal, tal. E assim, você já pensou como que é feito isso? A tecnologia que é feito? As coisas que tem que aprender, sabe? Porque tem a física, tem a química, tem a matemática, tem muita coisa. E às vezes, não quero. Mas se você sabe, tem muita coisa que a gente aprende às vezes na escola que a gente fala assim, eu não vou usar isso nunca. Talvez você não use nunca tudo, mas alguma coisa você vai aplicar, alguma coisa você vai aprender. Então se interesse. Se os pais de vocês estão fazendo alguma coisa em casa, se interesse. Presta atenção. Eu vou dar um exemplo do meu esposo. O meu esposo, ele sabe fazer alguma coisa em casa. Ele sabe mexer um pouquinho na elétrica, um pouquinho de encanamento. Ele sabe muitas coisas. No computador, ele mexe, ele faz que nem para gravar os programas, as coisas, ele acaba me ajudando. Então, quer dizer, ele não tem esses cursos, mas ele prestava atenção no que o pai dele fazia, por exemplo, em elétrica. Ele estava ali, se ajudava a fazer alguma coisa. Conhecimento não ocupa espaço, nunca é demais. Uma pessoa nunca vai falar assim, nossa, eu estou cheia de conhecimento, meu cérebro não aguenta mais tanto conhecimento. Não, o seu cérebro, nossa, você vai tendo conhecimento e vai armazenando, e você vai crescendo, e você tem conversa, você tem papo, você consegue até bons empregos, você consegue às vezes oportunidade por essas coisas que você vai aprendendo. Então vale a pena. Todos nós temos afinidade para alguma coisa. Todos nós temos. Não existe ninguém burro. Nós podemos ter dificuldade também para algumas coisas. Da mesma forma que a gente tem afinidade, quer dizer que a gente gosta de algumas coisas, a gente tem mais facilidade, tem outras coisas que a gente não tem tanta facilidade assim. Vou dar um exemplo meu. Eu, por exemplo, não sou boa de contas, não gosto muito de matemática, de física. Eu sei o estritamente necessário, mas já sou melhor na área de ciências, no português, nas matérias de humanas. Eu vou muito melhor nas matérias de humanas do que nas matérias de exatas, de contas, de números. Mas eu não sou uma pessoa burra, não existe burro.
Sabe por que que também não existe burro? Na hora que eu estava montando essa aula, falou bem forte ao meu coração. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós não somos burros. Podemos ter o quê? Algumas dificuldades. E às vezes essas dificuldades também nos atrapalham. Sabe o que que é? O nosso aprendizado, para a gente aprender, é a desmotivação e a preguiça. Eu conheço muita gente, na época que eu estudava, que nem vocês, e agora também, conversando com alguns adolescentes e até mesmo com alguns adultos, alguns não aprendem porque tem preguiça. E olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Então, presta atenção, veja aquilo que você gosta. Aquilo que você não gosta muito, você estuda e peça a graça de Deus. E Ele, com certeza, vai te dar. E ponha na tua cabeça, não existe ninguém burro. E se alguém já te chamou de burro, isso não é verdade, porque você é imagem e semelhança de Deus. E Deus te deu intelecto, te deu sabedoria. Amém? Vamos lá. Qual o melhor estudo e aprendizado? O melhor estudo e aprendizado é a palavra de Deus. Ela sim vai fazer você prosperar na vida, tanto secular. Quando eu falo vida secular, a gente está falando do estudo, dos bens materiais, dos amigos e as outras coisas. E da vida espiritual, que é a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus. A Bíblia traz todos os conselhos necessários para termos uma boa vida. Nós cristãos temos que ler a palavra de Deus, porque lá é o melhor conhecimento, é o melhor estudo. Agora presta atenção, não estou falando que tem que largar os outros estudos e vão me dedicar só à Bíblia. Não, tem que ter os dois. Nós podemos ver Moisés foi um homem muito sábio, porque ele aprendeu a cultura egípcia, as matérias que tinha naquela época, e que era importante, e foi muito importante para Moisés. Paulo, a mesma coisa, Paulo era um homem sábio, sabia falar outras línguas, não estou falando línguas estranhas, do batismo com o Espírito Santo, mas estou falando outras línguas de outras nacionalidades. Paulo se dedicou muito aos estudos, mas ambos se dedicavam ao quê? À palavra de Deus. Moisés escreveu inspirado por Deus. Ele sabia então o quê? Escrever. E Paulo também foi muito usado. Então, vale a pena sim estudar, vale a pena se dedicar e principalmente pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina muita coisa. Eu trouxe aqui 3 versículos, alguns conselhos que a Bíblia nos dá e que faz muito bem para a nossa vida. Tudo que está na Bíblia faz bem para a nossa vida, mas eu escolhi 3. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Aqui eu coloquei sobre a força, mas também podemos falar da beleza, tudo isso é importante. Só que assim, melhor do que tudo isso é você ter o quê? Ser sábio, você ter conhecimento. A força você vai perder um dia, mas o conhecimento, a sabedoria não. Porque a gente vai envelhecendo, vai perdendo a força. Mas o conhecimento e sabedoria, isso a gente não perde. Lá em Eclesiastes, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O que ele está querendo dizer com esse versículo aqui? Que aquele que fica parado, vendo o vento, fica assim olhando para o alto, braço cruzado, quer dizer, ele nunca vai colher. Ele nunca vai colher. Ele nunca planta nada porque ele está olhando. Quer dizer, ele não estuda, ele não se dedica, ele não vai ter nunca nada. Então, assim, tem que estar atento. E o outro aqui. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Troca essa vaidade, que ele quer dizer assim, ela dura pouco, é passageira. É isso que ele está querendo dizer aqui, Salomão, lá em Eclesiastes. Então, afasta a ira do teu coração, não fique bravo, não fique nervoso, remove da tua carne o mal, não pratique o mal, quer dizer, pratique o bem, viva a sua adolescência, a sua juventude, porque é um tempo curto, né? Então, viva o que você tem neste momento. Qual é a fase que você está vivendo? É a adolescência? Então, vive uma adolescência correta, de estudo, dedicação, de curtir a vida também, mas na presença do Senhor, no temor do Senhor. Amém, adolescentes? Nós estamos terminando a nossa aula por aqui. Vamos para as nossas perguntas. Por que o estudo é um bem necessário? O que atrapalha o nosso estudo e aprendizado? E como devemos nos comportar no momento de estudar? Terminamos a nossa aula. Que Deus os abençoe e uma boa semana!